estender a mão, vamos orar? Amados, mas foi uma bênção a outra ministração. Pai, usa o Vini de forma poderosa em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para compartilhar através da vida dele. Toque as nossas vidas, fale como já falou no outro culto. Que o Senhor dê graça, que o Senhor abençoe a Nath, as crianças, todos aqueles que eles amam. Guarda eles também, ida e vinda, eles estão em missão. Que eles estejam guardados pelos teus anjos e que aquilo que os céus têm para essa noite sejam liberados nesse lugar, em nome de Jesus. E quem concorda disso? Aplauda mais forte, porque é para Jesus, amém? Me ajuda a pregar nessa noite, que agora ficou difícil. Não sei o que eu vou falar aqui mais, né? O pastor da casa elogia e me deixa nessa responsabilidade. Fica difícil, mas que alegria estar com vocês aqui em mais um culto. Como ele já me apresentou, meu nome é Vinícius, sou casado com a Natália, tenho 2 filhos, pastorei uma igreja por 5 anos e agora por essa temporada nós estamos lá em Balneário Camboriú não, estávamos em Balneário Camboriú e estamos lá em São Paulo, na Zion Church. Eu mando um abraço de todos que estão lá e glória a Deus por isso, amém? Quantos estão com fome do Senhor, diga amém. Bom, ele mudou a informação, porque ele falou que o meu tempo era contado no primeiro culto e no segundo eu tinha o tempo que eu quisesse. Então, quantos estão com fome do Senhor aqui, diga amém. Glória a Deus. Aí, ó, viu? Ele consertou e está tudo certo, em nome de Jesus. Para você estar aqui numa quinta-feira, Curitiba, que região, Fazenda Rio Grande, já morei aqui em Curitiba, sei que diversos climas durante o dia, agora está friozinho, é porque você quer o Senhor mesmo, amém? Quantos têm fome de Jesus e crê que Ele pode fazer algo nessa noite aqui? Nós já nos alegramos na adoração, já servimos ao Senhor com os dízimos e ofertas, vamos ter um tempo de ministração aqui, e eu creio que toda essa alegria que nós declaramos no primeiro culto, ela não é em vão. Quando o Senhor vem com a sua alegria sobre o povo, é porque existe uma nova unção no nosso meio, e eu creio nessa unção, eu sinto uma atmosfera diferente para essa sessão, para esse culto, e eu quero aqui fazer uma oração, já entrar na palavra, e eu vou falar do Descend no final. Quantos conhecem ou já ouviram falar do Descend? Deixa eu ver aqui, dá um glória a Deus aí. Não, irmão. Que glória a Deus fraco, varão. Aí, ó, o varão foi prudente, dessa vez ele trouxe até um banquinho para o segundo culto. Então, eu quero pregar com o banquinho também, varão. E agora? Glória a Deus, fica à vontade aí. Eu quero já pregar, depois eu falo do Descend. Tenho o privilégio de estar responsável por uma parte do Descend aqui no Sul. Eu vou explicar o que é, vou passar um vídeo, vou falar para você o que é, mas eu não queria perder essa atmosfera, não que perderia se falasse do Descend, mas eu sinto uma fome no ambiente e eu quero falar sobre o chamado de Jesus para as nossas vidas. Se você estiver anotando, se você estiver com bloco de notas, ou se você quiser depois, no final eu quero presentear, eu senti, pastor Fabinho, que existe um homem de Deus que vai ser levantado para pregar a palavra. No final eu quero te presentear aqui com o meu iPad, ó, tem 4 folhas aqui com o meu esboço, e você vem falar comigo no final. Mas o tema da ministração é, se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado. E ele deixou uma missão para nós. Fala comigo, Jesus me deixou com uma missão. E missão dada tem que ser cumprida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse óleo de alegria. Existe unção nesse lugar. Oh, ratassoro da manacheira da nascer. É como se eu quero chamar só uma pessoa para cantar. Vamos cantar, diga, meu amado. Eu sinto uma unção como se algumas mentes estivessem presas nessa situação do passado. Mas o tempo de cantar e de se alegrar chegou. Feche seus olhos, fique nessa atmosfera, enquanto eles se preparam. O mais belo entre milhares. Se você sabe cantar, cante onde você está. A voz mais bonita não é minha, nem dele, nem dela, é da igreja do Senhor. Milhares. Vamos encher essa casa de adoração.
Meu amado é. Minha alma cante ao seu amado. Vamos lá. Pude cantar, chegou ter. Sentado mesmo como você está, levante suas mãos. Minha alma. Vamos repetir isso várias vezes. O tempo de cantar chegou. Vamos lá, diga a sua alma mais uma vez. Tchau, seu amado, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Oh, minha alma. Tempo de... Em Mateus 28:18 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em meu nome, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o texto mais citado sobre a grande comissão. Se você já ouviu essa expressão, a grande comissão, o envio de Jesus, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Esse texto ele vai falar sobre a autoridade, a missão, o ensino e a presença de Jesus. A grande comissão é o envio, é o comissionamento do Senhor para nós. O tema da mensagem é: se Ele falou, está falado. E o que Ele disse? Ele disse que eu e você, nós temos uma missão. Qual é a missão? Portanto, ide. Portanto, ide. E aonde é esse ide? Para onde que eu vou? O que eu e você podemos fazer com aquilo que foi nos entregue? Mateus 28:18-20 é muito especial, mas Marcos 16, do 15 ao 16, também fala sobre a grande comissão. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Já está, em algumas versões vai dizer. Foi nos entregue algo muito especial, e no final eu vou orar. Se você ainda não confessou a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e você pode se tornar participante de tudo que eu vou pregar. Mas o questionamento que eu quero trazer para nós, e também falando sobre o Descende, sobre um evento que fala sobre o envio missionário, é o que nós vamos fazer com aquilo que o Senhor fez por nós. Eu quero trazer uma consciência de que talvez o egoísmo está tomando conta dos nossos corações, e nós estamos confortáveis com a notícia de que nós fomos alcançados, nós somos salvos, Ele fez algo por nós e morreu em nós. Será que a mensagem que morre em nós é uma mensagem verdadeira? Porque a mensagem que flui através de nós é a missão. Se Ele falou, está falado. Se eu tenho que ir, eu vou. Se eu tenho que pregar, eu vou pregar. E se eu tiver que fazer discípulos, eu vou fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É amar aqueles que não são amados e cuidar daqueles que não estão sendo cuidados, para que eles alcancem o mesmo nível, até mais, da graça e da misericórdia de Deus que um dia me alcançou. Tem alguém comigo aqui? Marcos 16, do 15 ao 16, fala sobre a proclamação universal do Evangelho. Talvez eu estou aqui pregando, portanto, ide por todo mundo, e aí 90% já não se vê mais nisso. Todo mundo? O mundo é muito grande.
mas a rua do lado da sua não é tão distante assim. A mesa do lado da sua mesa no seu trabalho não é tão distante assim. E Jesus, ele é tão bom que ele vai falar sobre isso, porque eu creio que alguns nesse lugar foram sim chamados para muito longe. Eu mesmo já mudei de localidade 3 vezes e eu espero que os avós dos meus filhos não escutem o que eu vou dizer, mas muito em breve estarei longe, muito longe. Por quê? Porque essa é a missão de Deus para a minha vida. E quando você escuta testemunhos como esse, talvez de pessoas que você vê, acompanha e coisas grandes, e não se vê participante disso, provavelmente é porque você está se comparando com o chamado do próximo e não está percebendo que Deus te chamou com algo específico. Afinal, nós fomos chamados para algo. Eu não creio que nós fomos chamados apenas para assistir e sermos espectadores daquilo que Deus faz, e sim sermos participantes. Por isso nós fazemos parte de um corpo e todos são importantes. Todos são importantes. Lucas 24, do 46 ao 49, eu quero fundamentar bem o que é a grande comissão. Fala assim: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse ao 3º dia, ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Fala comigo, Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aqui aparece a promessa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita para a missão. Não tem como irmos sem irmos com aquele que nos envia. É o Espírito Santo. Em João 20, do 21 ao 22, diz assim: e disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, e também eu vos envio. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. Aqui Jesus envia os discípulos do mesmo modo que o Pai enviou, em missão e dependência do Espírito. Deixa eu falar algo para você. Toda a missão, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, sem a dependência do Espírito, pode ter certeza, é da sua carne. Se não é o Espírito nos guiando, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas nós conhecemos e caminhamos com Ele, e Ele está sobre nós e em nós, e por isso nós continuamos firmes na promessa. Se o Senhor me enviou e o Espírito Santo está comigo, eu tenho uma palavra, não tem como dar errado. Não quer dizer que não vai ter dificuldades, afinal Ele também disse, no mundo passarei por aflições. Ah, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, e se Ele venceu, eu sei que eu posso vencer também. Eu sei que a mensagem ainda parece muito distante, mas em Atos 1:8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo veio para que pudéssemos ser testemunhas do Cristo. Eu estou lendo Atos 1 e você já sabe o que aconteceu em Atos 2. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde todos estavam assentados, repousaram sobre eles línguas como de fogo, e o Espírito Santo foi partilhado a todos aqueles que estavam naquela reunião. E assim como em Pentecostes, eu creio que o Senhor pode derramar sobre nós uma nova unção, um novo enchimento do Espírito para aqueles que creem em nome de Jesus. Assim como nós vimos no culto passado, 1 hora atrás. Os que são humildes, de coração quebrantado, e se posicionam dizendo, sim, eu tenho que melhorar, sim, eu abro o meu coração no altar, sim, eu me rasgo na sua presença, é porque eu quero mais do Senhor, porque eu tenho mais fome, mais sede, de entender que só o Senhor pode mudar aquilo que nenhum homem consegue. Mas em Atos 1:8 diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, ele é tão
É claro, eu ia falar inteligente, mas eu acho que é uma palavra muito pequena. Porque nele habita toda a inteligência e sabedoria, mas ele deixou tão explícito para nós. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas até agora eu estou pregando sobre ide, vai pelo mundo. E aí, eu confesso que em alguns momentos até para mim ficava muito distante. Mas então, antes do Espírito Santo descer sobre o povo, para que aquele povo pudesse ser testemunhas vivas de Cristo, entenda algo, os discípulos poderiam pregar aquilo que eles viram de Jesus sem o Espírito Santo. Você concorda comigo, pastor? Eles viram. Eu vi. Pessoas foram curadas. Mas para que o testemunho pudesse ser real, cheio de poder e habilitados para a missão do ID, era necessário que Cristo pudesse ir e o Espírito pudesse chegar para que nos habilitasse para a missão da grande comissão. Então a pregação de Pedro, ela não foi uma pregação sobre o que ele viu, foi uma pregação testemunhando o que ele viu, apontando para aquilo que aquele povo que recebeu a palavra pudesse viver lá na frente. E assim é quando eu e você escutamos algo do Espírito Santo. Não é uma história que alguém está nos contando, é uma habilitação para aquilo que eu estou ouvindo possa cair no meu espírito, para que eu possa testemunhar isso, e através desse testemunho eu possa ser habilitado a viver aquilo que Deus tem para mim. Você crê nisso? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, fala sobre a expansão progressiva da missão. Do local até o global. E aqui eu creio que encaixa do 0 ao 100% desse culto. 0 a 100%. Quando a Bíblia fala assim, serei minhas testemunhas quanto a Jerusalém, toda a Judéia, os confins da terra, ele não cita apenas lugares geográficos, mas também um plano progressivo da expansão do Evangelho e do alcance da missão. Então, se ele falou, está falado, e se está falado, nós temos uma missão a cumprir. Tem aqueles que vão para a África, mas também tem aqueles que vão cruzar a esquina aqui, à direita e à esquerda, e vão alcançar os amigos que o pastor Fabinho falou aqui, no culto de homens, que vão alcançar as pessoas que vão fazer parte do ministério que você lidera, do ministério que você cuida, do seu trabalho, da sua família. Não é só para aqueles que vão a muito distante, mas talvez a sua distância está uma mensagem que você não tem coragem de mandar, mas o Espírito Santo está falando, eu estou com você. Muitas vezes nós pensamos que é só para aqueles que vão muito longe. Não é assim. Chega a ser até uma tremenda hipocrisia o Senhor te chamar para a sua localidade e você fugir dela achando que você não vai ter fala onde você está. E na verdade você não vai ter mesmo, quem vai ter é o Espírito Santo através de você, te habilitando a pregoar boas notícias. E a boa notícia é que Ele morreu, mas Ele está vivo, está entre nós, com os braços abertos para abraçar aqueles que não são abraçados. Nosso papel é levar até o Cristo, apresentar a verdade. Jerusalém era o ponto de partida onde estavam os discípulos. Preste atenção, quero ser bem didático. Simboliza o lugar mais próximo, a própria cidade, a família, vizinhos, ciclo imediato. Ali eles começam a aplicar. A minha missão e a sua começa dentro de casa. E não sou eu quem está falando, é Ele. Eu estou só replicando a Bíblia. Judeia é uma região em torno de Jerusalém, composta por judeus, na sua grande maioria. Representa pessoas semelhantes a nós, que compartilham cultura, religião ou modo de vida. Talvez você vai precisar sim evangelizar pessoas do seu contexto. Aí dentro da sua zona de conforto, existem pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Enquanto eu vinha para cá, no voo de São Paulo para cá, era como se eu sentisse no meu espírito, quantos precisam me conhecer, mesmo fazendo os ritos religiosos? Sabe, de vez em vez eu me pergunto, será que eu conheço Jesus mesmo? Ou só não estou fazendo algo que eu aprendi a fazer? Será que eu escutei muitas pregações e estou aos poucos tentando pregar também? Será que eu vi pessoas cuidando e estou sendo mais não, nada contra psicólogos, já fiz terapia, quero me envolver mais nisso futuramente, mas entenda bem o que eu quero falar. Será que eu não estou sendo mais um psicólogo do que um pastor muitas vezes?
Porque cada um tem o seu lugar. E eu como pastor, eu penso, poxa, estou sendo vulnerável com você. Será que você está fazendo o que você está fazendo porque você viu alguém fazendo ou porque você teve uma revelação de Cristo sobre você? Talvez, antes de alcançar alguém, Cristo precisa alcançar o seu coração religioso. Tem alguém comigo aqui? Não vamos mentir na presença do Senhor, irmãos. Eu espero que não. Samaria é uma região vizinha, habitada por samaritanos, que eram considerados inimigos e rejeitados pelos judeus. Talvez você tenha que ir a Samaria. Significa alcançar aqueles que são diferentes, com barreiras culturais, históricas, ou até de preconceito local. Em Atos 8, Filipe prega em Samaria, mostrando o cumprimento dessa etapa. Nós também temos que levar o evangelho a pessoas que naturalmente teríamos resistência ou barreiras sociais. Aqui não deve ter acontecido isso, mas já fui ministrar em Assembleias de Deus, lugares tradicionais, e eu procuro sempre respeitar. Coloco tudo mais. Eu lembro uma vez que eu fiquei com muito calor na mensagem, tirei minha jaqueta assim, eu vi alguns irmãos assim, e depois eles vieram falar comigo. Muito obrigado por compartilhar essa mensagem. Não é normal pessoas talvez tatuadas, ou com o meu estilo, ou com o seu, como você está aí, frequentarem nossa comunidade. Um irmão da igreja falou assim para mim, mas ele disse algo que me marcou para sempre. Ele disse assim, se Deus não tivesse te criado assim, eu não iria conseguir alcançar as pessoas que Deus entregou para você. Já parou para pensar nisso? Estou falando aqui para você ser vulgar, não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não mude a minha mensagem. Eu estou dizendo que o Senhor te criou com uma personalidade e com uma forma que precisa glorificar Ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ele quer usar a forma que você é, através do caráter dEle em você, para alcançar o povo que Ele te prometeu. Você sabia que tem um povo que o Senhor está esperando você? Confins da terra, representa todo mundo, além das fronteiras de Israel. É a universalidade da missão que alcança todas as nações e povos. Em Atos, isso se cumpre quando Paulo leva o evangelho aos gentios não judeus. A missão da igreja ela é global. Ela é global. Quantos aqui já foram para outros países evangelizar? Deixa eu conhecer você. Pode levantar a mão. Eu não vou julgar você, irmão. Levanta mais assim. Há de concordar comigo que muitas vezes você foi mais tocado que o próprio povo que você foi oferecer ajuda. Cultura diferente, localidades diferentes. Aí você voltou no lugar, entendeu a cultura de uma forma diferente. Agora você consegue falar na cultura. Você consegue se envolver. Esse é o chamado para aqueles que vão aos confins da terra. Aos confins da terra. Entende? Que se ele falou, está falado e não é só para alguns, é para todo mundo? É para todo mundo. Todo mundo. Tudo isso que eu estou pregando fala, ponto número 1, sobre autoridade. Jesus tem todo o poder e é Ele quem faz. A missão é ir aonde Ele espera que eu vá. A mensagem precisa ser sobre o arrependimento, o perdão e a fé. Nós temos que crer que existe uma capacitação, é o Espírito Santo que nos capacita. Quero que você seja vulnerável. Quantos aqui já foram chamados para fazer, ou de Jerusalém, que é a sua casa, até os confins da terra, e não se sentem preparados para a missão? Levanta a sua mão que eu quero orar por você agora. Fica com a mão levantada. Sabe qual que é o segredo de nos envolvermos com aquilo que o Senhor tem para nós? Ponto número 1, se existe alguma situação de pecado, se arrependa, procure alguém que possa te ajudar, comece de novo, limpe-se, através do sangue de Jesus. Ponto número 2, leia a palavra, busque discernimento, vá aprender com aqueles que já foram. Ponto número 3, é o Espírito Santo que capacita, e muitas vezes você vai ser capacitado na missão. Eu não vou, pode baixar sua mão. Eu não vou porque eu não estou pronto. Eu não vou, não vou me envolver. A igreja da fazenda, não. O pessoal aqui pula muito, o pessoal aqui é muito feliz. O pessoal, eu não sou assim, eu tenho um problema. Eu vim machucado de outra igreja. Eu também, deixa eu falar algo para você. Eu não vou deixar as minhas dores anularem o chamado de Deus na minha vida. Eu não vou deixar os traumas que eu passei dizerem assim, não, você não está preparado. Você não é bom o suficiente. Realmente eu não sou. Mas o Senhor não busca os bons e sim os disponíveis à sua missão. Ponto número 4, esteja disponível. Disponível.
Será que nós, daqui a pouco, podemos terminar dizendo, eis-me aqui? Quantos querem dizer, eis-me aqui? Fala aí no seu lugar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Alguns conhecem o pastor Arno, nós caminhamos juntos há alguns anos, e ele falava bem assim, é muito perigoso você falar, eis-me aqui. Ele é bem alemão, por isso que eu estou imitando ele, se estiver achando estranho. Não fiquei possesso aqui em cima, estou tentando imitar ele. Porque quando você fala, eis-me aqui, ele escuta. É verdade, né? É verdade. Ele escuta. Só que tem o eis-me aqui e tem o segue-me. É Bíblia, mas o The Chosen ajuda a visualizarmos, né? Quando Jesus chega para os discípulos, segue. Está lá Mateus. Botaram o Mateus meio esquisito na série, né, pastor? Meio atrapalhado, assim. Não sei se era assim mesmo, tudo bem, né? Escrevendo assim. Eu vou assistir o episódio e está lá ele assim. Caraca, é um apóstolo, cara. Pescador. Quanta gente diferente no mesmo lugar. Mas eles estão unidos por um propósito igual. Isso se repete 2025 anos depois. Quantas pessoas diferentes num só lugar, mas nós estamos aqui nos movendo em um propósito só: Jesus. Jesus. Quantos creem que Ele está passeando por aqui? Tem momentos que o Espírito fala, que se falarmos mais atrapalha o que Ele está fazendo. Ele está aqui. Eu não sei qual é a sua Jerusalém, a sua Samaria, os confins da terra. Eu sei que quanto mais nós nos envolvemos com a causa de Cristo, mais nós nos apaixonamos por Ele e por aquilo que Ele faz. Por 5 anos, a minha missão foi me doar totalmente pela igreja local. E eu amo a igreja local. Eu vivi intensamente todos os processos de uma igreja local e vou voltar a viver. Eu sou muito novo ainda, vou fazer muita coisa até ele voltar. Ou eu morrer, não sei. Daí eu vou ter mais filhos, vou ver meus filhos na presença. Tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte. Na sua vida também. Eu tenho 28 anos, talvez você tenha 30, 35, 40, 50, 60. Enquanto houver vida ainda existe chamado de Deus para nós. Sabe, o Espírito Santo ele não é júnior, ele não é sênior, ele não é mais ou menos, ele é o Espírito Santo dado a nós. A Bíblia vai falar sobre uma medida de fé que cada um pode ter, conforme não só a busca que nós temos, mas também a dedicação e entender quem Ele é em nós. João 14 vai falar sobre isso. Os discípulos estavam desesperados, para onde o Senhor vai? E aí Jesus fala, para onde eu vou? Eu vou para a casa do meu pai, e lá tem muitas moradas. Ué, como assim? O que vai acontecer? Mas fiquem tranquilos, eu enviarei o Consolador. Talvez você está se sentindo sozinho e está esquecendo que existe o Consolador que está em meu favor e seu favor. Talvez você está passando por crises e situações que só o altar vai resolver. Provavelmente, eu digo porque eu escuto pessoas que vivem isso, eu passo por isso também e é normal. O que não é normal é permanecer em situações que nos aprisionam, sendo que Jesus nos libertou dessas situações. Ontem, eu fui chamado para andar de kart. E assim, eu fui muito mal, irmãos. Eu fui muito mal. De 29, eu fiquei na 20ª posição. O kart vinha assim um pelotão. Os 3 primeiros deram a volta em mim. Eu fui ver, eles tinham uma volta mais do que eu. E eu fiquei com muito medo porque eu nem lembro a última vez que eu andei de kart na minha vida. Eu era pequeno. Tudo bem que para eu ser pequeno faz muito tempo, né? Eu tenho 1,93, mas eu era pequeno. Eu cabia dentro do kart. Eu não coube dentro do kart ontem. Foi uma vergonha. Eu parecia um siri andando de kart, assim, ó. E aí, tinha alguns que sabiam muito. Eles iam. E eu tentei escutar algumas dicas. Não vai por aqui, vai por aqui.
Um tava com uma... Sabe quando você vai jogar bola? Eu não posso zoar muito porque eu era desses. Que o cara ia todo, parecendo assim, o Cristiano Ronaldo, jogava nada. Chegou o meu amigo, ele tava com um macacão da Fórmula 1, capacete do Ayrton Senna. Falei, cara, desde quando você é a encarnação do Senna aqui? Ele andava muito bem, o pessoal andava bem. Aí eu não sei se você já andou de kart, mas você precisa parar e ficar todo mundo pro briefing. Até mudaram o nome, é briefing agora. Você começa a ver como é que é a corrida. Tal bandeira é para isso, tal bandeira é para aquilo. E eu confesso que eu não entendi nada. Quando colocaram a bandeira amarela, para mim é porque tinha que correr mais e tinha que parar, tinha que ir mais devagar. Aí no final o pessoal vindo e tinha que ir devagar, você ia bater em alguém. Falei, ué, estava todo mundo devagar, tentei ir mais rápido. E cara, eu não estou mentindo, é verdade. A bandeira azul é para ultrapassar. Sabe o que eu fazia? Quando eu via a bandeira azul, eu colava em quem estava na minha frente, eu não deixava passar de jeito nenhum. O cara já estava dando a segunda volta em mim. Mas aconteceu algo. Na classificatória, eu fiquei entre os 10 primeiros, eu fiquei muito feliz. Uau! Eu confesso que quando terminou e o cara vai posicionando, né? Você. Na hora que ele me chamou, eu falei, eu? É você. Eu falei, caraca, que legal, né? Eu vou conseguir, vou chegar bem. Eu sabia que quando eu acordasse hoje e fizesse o café da minha esposa, ela ia perguntar assim, amor, como foi ontem? Qual posição você ficou? Amor, fiquei em 20º. E ela nem tentou disfarçar, ela falou, sério? Eu falei, é sério. Mas tinha 29, eu fiquei em 20º. Preste atenção. Então eu comecei a corrida. E fui muito rápido. Muito rápido. Até o momento que eu não sei se foi do espírito da minha cabeça, eu comecei a pensar, tem que viajar amanhã, vou pregar, tenho 2 filhos para criar. Todo mundo chega na fase da vida que não dá para machucar mais, né? Essa fase já chegou faz um tempinho já. Vai dar um trabalho se eu machucar. E eu estava muito rápido. E quando eu estava na 4ª volta, eu rodei. Porque eu estava muito rápido. Rapidamente eu já voltei, desesperado, e o Espírito falou comigo, você não vai conseguir chegar em primeiro porque tem pessoas que estão mais preparadas que você. A sua missão é completar a corrida. Muitas vezes, nós achamos que a corrida da fé é como a corrida de kart que eu estava ontem. Queremos subir no pódio a todo custo, para que nos vejam lá. Talvez você passou por uma vida tão difícil, que a validação que você tem para os dias de hoje, é ser visto por aquilo que você faz. E o que Cristo espera não é que você suba ao pódio, porque a Bíblia diz que aquele que ora em secreto, em público é recompensado. A recompensa não é ser visto como um prêmio. A nossa recompensa é Cristo ser visto em nós, aonde Ele quer que nós possamos aparecer. Dentro disso, o que eu quero falar com você, é que muito mais importante do que chegar entre os primeiros, é terminar a corrida. Teve alguns que não terminaram. Talvez você conheça alguns que ainda não terminaram a corrida. Alguns que se não... Escute isso. Alguns que se você não ir atrás, eles podem morrer amanhã. Ah não, Vini, você está pregando isso? Eu olhava na internet, era diferente. Pensei que você ia falar de outras coisas. Não, meu querido. Talvez as pessoas não vão terminar a corrida porque você não tem cumprido aquilo que ele falou. E se ele falou, está falado. Eu terminei em 20º e depois foi muito legal, fiquei muito feliz, terminei a corrida. Estava um grande amigo, Nelsinho, do Escolhi Esperar, sabe o Nelsinho? Ele é maior do que eu. E eu fico entendendo por que o apelido dele é Nelsinho, se ele é maior do que eu. Ô Vini, cheguei em penúltimo, mas cheguei. Sabe, você vê pessoas maduras contentes em ter chegado, em ter concluído, porque o Evangelho não é sobre ganhar daquele que está perto de você, mas é sobre terminar com aqueles que começaram com você. Quantos aqui são convertidos há mais de 10 anos? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quantos aqui são convertidos há mais de 5 anos? Levanta a mão. Quantos aqui são convertidos? Levanta a mão. Quantos aqui tem pessoas que não terminaram a corrida junto com você, começaram firmes, quentes, fervorosos e não estão mais com você? Sabe o que eu quero declarar nessa noite em nome de Jesus? Uma habilitação do Espírito Santo para colocar a palavra certa nos seus lábios, para que haja arrependimento dessas pessoas, para que elas voltem para o altar através da sua vida e da missão que Deus te deu. E aí você vai chamar essa pessoa para andar de kart com você um dia.
Talvez não vai ser um kart, um carrinho normal, mas você vai lembrar. Chegará o grande dia que nós vamos terminar essa história. E eu quero estar com aqueles que começaram comigo. Sabe, eu vim hoje também falar sobre o Descend, eu vou falar daqui a pouco sobre esse evento. Mas uma coisa que aconteceu em 2020 nesse evento missionário, para você que não conhece, eu vou explicar daqui a pouco, e nós vamos orar ainda, deixar o Senhor trabalhar em nossos corações. É que no final nós levantamos nossos sapatos dizendo sim, nós queremos ir para a missão. Só que não adianta ir para a missão sem antes entender que o Espírito Santo tem uma missão para fazer em nossos corações primeiro. Por isso nessa noite eu quero orar. Quero orar em primeiro lugar para você que ainda não reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Em segundo lugar, eu quero orar por você que se encontra afastado do caminho do Senhor, da presença do Senhor. Em terceiro lugar, eu vou orar para que o Senhor nos habilite. Eu não sei se para Jerusalém, eu não sei se para Samaria ou se para os confins da terra, mas eu sei que há uma habilitação do Senhor para irmos. Fala comigo, eu tenho uma palavra. E essa palavra é Jesus. Feche os seus olhos onde você está. A Bíblia diz que há festas nos céus quando o pecador se arrepende. E essa é uma igreja que celebra o que Jesus faz. Se porventura você nunca fez essa oração comigo, eu quero te convidar a orar. Qual a oração, pastor Vini? A oração de confissão ao Senhor, entregando a sua vida, os seus planos e a sua corrida para Ele. Eu ouvi esses dias um exemplo tão lindo. Hoje você está dirigindo o seu carro, é você que guia o volante. Mas a partir de hoje você vai para o banco do passageiro, porque Jesus quer dirigir esse volante, Ele quer guiar a sua vida até o último dia. Então eu vou convidar toda a igreja a orar comigo. No final nós temos as pessoas que podem receber você, elas vão estar identificadas com uma plaquinha. Mas eu preciso orar e fazer essa oração agora. Igreja, repita comigo, fale assim: Senhor Jesus, eu declaro que a minha vida é sua. Os meus caminhos, meus pensamentos, eu me arrependo e me entrego na sua presença. Senhor Jesus, nessa noite, eu estou nascendo de novo, estou recomeçando, em nome de Jesus, amém. Celebra o Senhor com as suas palmas se você puder. Aqui tem uma plaquinha. Você pode procurar eles depois, eu já quero fazer a segunda oração, fique comigo nesse ambiente. Se nessa noite você está retornando aos caminhos do Pai, eu quero que você repita essa oração comigo também. Fale assim: Senhor Jesus, eu estou voltando para essa corrida que eu não deveria ter parado. Me abastece, o meu tanque ficou vazio, por isso me enche nessa noite. Eu recomeço a minha corrida, em nome de Jesus.